Boa tarde a todos. O meu nome é Ricardo Figueira e vou apresentar aqui este webinar sobre medição, orçamento e caderno de encargos de modelos Archicad, SIP e Revit. Portanto, eu vou iniciar esta apresentação, portanto, sobre este webinar, no qual nós pretendemos apresentar um conjunto de ferramentas que são disponibilizadas pelo software SIP, ferramentas essas que permitem a realização de medições, de orçamentos e de caderno de encargos a partir de modelos que podem ser criados com software SIP. Já vimos um caso no webinar anterior. Neste caso vamos também focar noutras situações com modelos criados em Archicad ou criados em Revit também. Portanto, nós já vimos a situação em que modelos criados em programas como o Archicad ou Revit podem ser utilizados através do formato IFC para a elaboração dos projetos de especialidade com SIP, estruturas, redes, etc. Hoje, então, vamos nos focar mais na geração de documentação de projeto. Para isso, nós vamos beneficiar da grande base de dados gerador de preços. Portanto, é uma base de dados SIP que o próprio SIP já utiliza em muitos casos, como vamos poder ver mais à frente, mas é também uma base de dados que pode ser utilizada pelos programas Archicad, pelo Revit, por Allplan, que não está aqui referenciado, por outros softwares, podem beneficiar de uma ligação a esta base de dados e utilizando então como referi antes o Arquimedes. Portanto, é uma ferramenta que vai poder, por um lado, receber portanto, vários trabalhos de construção civil, portanto, um registro a partir do gerador de preços, e vamos poder depois linkar essa informação com modelos criados com o Archicad, com o Revit ou com o SIP. Ok? Pronto. Vou iniciar então pela apresentação do gerador de preços. Este gerador de preços é uma base de dados de consulta, que eu vou mostrar agora, que nos permite consultar informações sobre os trabalhos de construção civil. Portanto, toda a informação está organizada de uma forma que, consultando determinado trabalho de construção civil, determinado elemento construtivo, eu consigo encontrar informações sobre os descritivos dos trabalhos, preços compostos, caderno de encargos, portanto, todo um conjunto de informação que depois permite gerar essa documentação de uma forma mais automatizada. Portanto, neste momento estou então a mostrar aqui o gerador de preços. Será uma base de dados que já muitas pessoas conhecem, portanto ela é parametrizável, nós podemos selecionar a localização onde se encontra a obra, as características também que essa obra terá. Em função destes parâmetros, rendimentos e determinados preços são ligeiramente ajustados de forma a corresponderem a essas situações. E agora aqui do lado esquerdo temos vários itens. Neste caso vai-me interessar apenas aqui mostrar preços compostos, unicamente para apresentar um exemplo. Podemos ver aqui nos vãos, portas de madeira, porta interior de madeira, portanto temos aqui um articulado e cá dentro temos então um trabalho de construção civil, será a colocação de uma porta interior de madeira. Nesta parte superior temos um conjunto de parâmetros que podemos modificar, que tipo de porta se trata de uma porta lisa, com moldura, etc. Temos também informações sobre o aro, sobre as ferragens, etc. Podemos parametrizar na parte superior a solução construtiva que queremos descrever e essa descrição é gerada nesta parte inferior. Okay? Podemos consultar aqui, conjuntamente com a informação
relativamente ao preço, informação essa que depois vai ser utilizada para gerar então o orçamento, e temos também informação relativamente à constituição desse preço, ou seja, como é que chegamos àquele preço. O preço está decomposto aqui nesta tabela e podemos consultar os vários componentes deste elemento construtivo e analisar rendimentos, preços unitários, etc. Ok? Seguidamente, é também disponibilizada informação para o caderno de encargos, nos separadores de condições técnicas e recepção de materiais, tudo informação relacionada especificamente com aquele trabalho e que também é ajustada consoante as opções que vamos selecionando em cima. Para além disso, temos ainda informação sobre resíduos que é possível gerar, energia incorporada e emissões de CO2 equivalente para uma análise de ciclo de vida e fichas para a elaboração de um plano de segurança e saúde. Okay. Toda esta informação está aqui compilada e pode ser consultada para vários elementos, passando pelas estruturas, aqui pelos vãos, ou inclusivamente por elementos relacionados com as especialidades. Podemos consultar aqui um caso relacionado com a parte de climatização. Por exemplo, aqui uma conduta de lá mineral, aqui vista diretamente dentro da base de dados. Neste caso serve também para mostrar que, para além das soluções que nós vimos anteriormente, uma solução genérica de uma porta, sem qualquer referência comercial, podemos também nesta base de dados consultar soluções comerciais. Portanto, aqui temos 3 fornecedores, para além da solução genérica, temos 3 fornecedores que depois podemos utilizar. Portanto, vamos agora mostrar a conexão com modelos SIP. Okay? Isto foi algo que já foi explorado no webinar anterior. De qualquer das formas, vou voltar a referir. Portanto, estamos a ver aqui um modelo SIP, neste caso, através do software SIP-CAD-MAP. É um modelo onde desenvolvemos quer a arquitetura para a verificação térmica e acústica de um edifício, quer várias redes do edifício, várias instalações. Neste caso, estou exatamente aqui a ver um piso e nesse piso tenho aqui desenhada uma rede de climatização com condutas. Okay? Aqui, portanto, neste software nós desenhamos o traçado e calculamos toda esta instalação. Como se pode observar aqui, se eu clicar em cima de uma destas condutas, eu estou a ver condutas de lá mineral. Consultando aqui a biblioteca, eu tenho a possibilidade de criar elementos genéricos ou de criar elementos a partir da base de dados interna. Portanto, e é, neste momento, a consulta do gerador de preços. Okay? Podemos ver a situação que eu tinha acabado de mostrar dentro do gerador de preços. Estamos a consultar essa base de dados e aqui podemos selecionar uma das duas soluções disponíveis, ou vamos por uma conduta de lá mineral, ou vamos por uma conduta de chapa galvanizada e estaríamos também aqui a consultar outro artigo do gerador de preços. Okay? Portanto, à medida que nós vamos adicionando elementos do gerador de preços a toda a nossa rede, no final e após o cálculo é possível exportar essa informação. Por um lado, o software vai recolher os vários elementos a partir dos artigos do gerador de preços, por outro, vai medir esses mesmos elementos em obra e vai elaborar um orçamento. Eu não vou exportar aqui diretamente porque demora algum tempo, mas vou procurar aqui o edifício 1. Okay? E vamos poder ver então o orçamento já totalmente elaborado e posso procurar por aqui fora o artigo ICR. Ok, pronto, temos então aqui o artigo, conjuntamente com todos os restantes artigos daquele modelo criado em SIP. Temos o artigo, temos a sua quantidade, portanto temos o valor total
contribui para o total do orçamento que nos aparece então lá em cima, 951 mil euros. Portanto, com este artigo, utilizando o gerador de preços, toda a informação que está dentro do gerador de preços passa para aqui. Temos informação sobre o manual de utilização e manutenção, informação sobre o caderno de encargos, os descritivos que nos aparecem aqui, etc. Portanto, a partir daqui, torna-se simples, basta imprimir esta informação e então, a partir de um modelo SIP, posso gerar documentos. Posso, por exemplo, aqui apresentar um mapa de quantidades. Vou apresentar aqui com a medição detalhada. Ok, e, portanto, podemos ver aqui um conjunto de artigos já totalmente apresentados no aspecto normal de um orçamento. Isto é uma das listagens que podemos tirar com o programa, um dos relatórios possíveis. Existem mais. Por exemplo, podemos também apresentar aqui um orçamento normal, onde neste caso temos esta listagem. É possível a partir daqui gerarmos listagens com outros aspectos, exportarmos estas listagens para o formato Word, Excel, etc. Temos a partir daqui várias possibilidades e temos também acesso aos restantes documentos. Portanto, não vou mostrar agora todos os documentos, à medida que for mostrando os vários modelos, vou também abordando os restantes documentos. Ok. Portanto, como vemos aqui na conexão com o SIP, a conexão é realizada de uma forma automática. Portanto, à medida que eu vou utilizando os elementos da base de dados gerador de preços dentro do programa SIPCAD Map ou dentro do programa SIPCAD, no caso das estruturas, eu vou tendo essa conexão automática e a extração das medições vai-se fazer também de uma forma automática a partir do modelo que seja criado num desses dois softwares. No final, a exportação é realizada para o software Arquimedes, onde aí então podemos depois ajustar, se quisermos, o orçamento e retirar os restantes documentos. Vamos avançar agora para a conexão com modelos Archicad. O princípio é semelhante com o Archicad. Nós precisamos exatamente de voltar a conectar determinados elementos da base de dados do gerador de preços e associá-los outra vez a elementos do modelo Archicad. Para fazer isso, nós vamos precisar de um plugin específico, um plugin que é de instalação manual. Esse plugin vai exigir depois que se crie previamente o articulado dentro do Arquimedes, com os vários artigos que vamos precisar. E depois, então, dentro do Archicad, fazemos uma vinculação direta elemento a artigo, ou uma vinculação por critérios, são as duas possibilidades aqui que temos. E a partir daí há uma identificação automática das quantidades. O programa reconhece qual é o tipo de medição que nós queremos extrair a partir de um elemento e extrai essa informação e através de um ficheiro em formato BC3, portanto é o método de atualização dessa informação no modelo, conseguimos extrair toda essa informação e atualizar um modelo. Vamos então agora exemplificar esse caso. Vamos então aqui passar para o Archicad. Tem aqui um modelo simples de uma moradia, algo bastante simples, apenas com alguns elementos. E, portanto, como podemos ver aqui em cima, já temos acesso aqui ao menu SIP, portanto, que resulta da instalação do plugin, e este menu vai nos dar então acesso à possibilidade de fazer a vinculação entre elementos e artigos já criados no modelo dentro do Arquimedes. Eu vou desde já mostrar esse modelo, será aqui
a moradia 1. Portanto, tenho já um modelo já com vários, um orçamento já com vários itens lançados. Resta-me, depois, a partir daí, fazer a associação desses itens e tentar identificar qual será a quantidade de determinados artigos. No caso, o pano exterior da parede, o pano interior, as paredes divisórias, etc. Portanto, todos esses elementos que interessam agora, nesta fase, medir diretamente a partir do modelo do Archicad. Portanto, estando aqui, vou passar então para uma vista 2D do resto do chão. Ok? E, portanto, temos aqui os vários elementos. Então, o que vai acontecer é que eu vou ter então que associar individualmente cada um destes elementos a um artigo do modelo do Arquimedes. Okay? Neste caso, podemos ver que já se encontra associado, no caso das paredes interiores. Okay? Vamos fazer aqui o exemplo das portas. Okay, podemos ir aqui para as portas. Vamos retirar só aqui esta. E aqui também a parede que ficou. Ok, pronto, já temos aqui portas. E, portanto, nesta situação, eu vou então associar a minha porta ao artigo correspondente, portanto, neste caso, o LPM 010. Ok. Fica a vinculação realizada desta forma. Ok. E a outra forma, portanto, como referi, existiam duas formas de fazer essa vinculação. Por um lado, a vinculação direta, que acabei de mostrar. Por outro, a vinculação por propriedades. Ok. Aqui, o que nós fazemos é um filtro por elementos. Portanto, neste caso, criei apenas um elemento, um filtro por elementos das paredes exteriores, okay? Através de uma layer, de um vegetal, e associei ao artigo FFZ 010. Okay? Portanto, desta forma, tudo o que estiver presente naquela layer fica associado ao artigo. Ok, a partir daqui, com o processo da extração das medições, portanto, realizado através de um simples guarda-acumo, eu posso exportar estas medições para este formato de ficheiro. Eu vou substituir aqui o existente e, a partir do Arquimedes, através da opção importar medições, posso então importar as medições exatamente ali do mesmo ficheiro. Ok, e consigo então agora, portanto, tenho as portas estão cá em baixo, ok? Portanto, podemos ver aqui a porta que acabei de fazer manualmente. Cá em cima temos a parede divisória também que estava associada e o pano da parede exterior. Ok? Podemos ver então que desta forma conseguimos extrair as medições a partir do modelo do Archicad. Se o modelo do Archicad, entretanto, sofrer alterações, vamos provocar aqui uma dessas alterações, vamos eliminar aqui eliminamos aqui uma destas portas. Portanto, nós podemos também voltar a exportar essas medições e atualizar a informação dentro do modelo do orçamento em Arquimedes. Simplesmente volto a gerar esta informação. Se voltar aqui ao processo, okay, importo novamente e, portanto, como vamos poder ver aqui, eu associo-me uma nova tabela onde eu posso ver as diferenças que ocorrem. Portanto, na primeira importação pude ver, portanto, aqui o conjunto de vãos que tinha. Portanto, tinha um total de 6 vãos, 6 portas. Neste momento passa a ter apenas 5. Okay. Vou eliminar a situação anterior.
No caso das paredes, podemos ver aqui também uma diferença. Antes tinha 41, agora passei a ter 43 nas paredes interiores, que resulta do facto de, portanto, termos eliminado uma das portas. Em termos das paredes exteriores, não há diferenças. Mantém-se os dois valores. Ok, pronto. Desta forma, vemos então como podemos exportar a informação desde o Archicad para o Arquimedes. Okay? Passa simplesmente, como viram, pela associação dos elementos que nós temos, ou de uma forma direta, ou através desta opção de vínculo a propriedades a critérios, de fazer alguns filtros e a partir daí associar esses elementos aos artigos de uma base de dados criada então anteriormente com o Arquimedes. Ok? Vamos então avançar agora e vamos passar agora para a conexão com Revit. Ok, esta é a conexão mais recente que temos, foi, portanto, apresentada em junho, julho ano passado. E, neste caso, o princípio de funcionamento é exatamente igual aos anteriores, apenas tem aqui uma nuance, como vão poder ver, mas o princípio é exatamente o mesmo, ou seja, eu vou ter, através de um modelo criado em Revit, vou ter a possibilidade de associar elementos que tenha criados dentro desse modelo Revit a artigos do gerador de preços, e a partir daí obter informação final. Ok? Portanto, aqui o que é que pode-se dizer? A conexão é também feita através de um plugin. No entanto, aqui disponibilizamos duas formas de comunicação. Tanto pode ser uma comunicação direta através de uma API, vai ser o caso que eu vou mostrar aqui, porque é uma instalação feita no próprio computador, na própria máquina, mas nós também disponibilizamos uma possibilidade de conexão através de um ficheiro com a extensão MCSV, que permite conexão de duas entidades diferentes, por exemplo. Tanto pode ser a mesma pessoa que trabalha em computadores diferentes, como pode ser diferentes entidades, diferentes tipos de colaboradores. Portanto, possibilita, nesse caso, a comunicação de vários intervenientes. Aqui a conexão também é diferente. No caso anterior vimos que teríamos de conectar com uma obra previamente existente. Neste caso podemos criar uma vazia e a partir daí ir adicionando os artigos que nos interessem. A vinculação também existe de uma forma direta, portanto, elemento construtivo a um artigo do gerador de preços. Okay? Não temos aqui a vinculação por critérios que tínhamos no Archicad, mas temos uma vinculação por palavra-chave, uma funcionalidade diferente, portanto, que nos permite depois associar. Tal como no caso anterior, também há uma identificação automática das quantidades e das possibilidades de modificação depois dessas identificações. No caso anterior não cheguei a referir, portanto, mas repararam que no caso das portas, uma porta tem várias propriedades e nós fomos extrair exatamente a contagem delas, portanto, o número de unidades que estavam presentes, não a sua altura, nem a sua largura, portanto, foi exatamente a identificação automática que foi realizada aí. Aqui com o Revit é exatamente a mesma coisa, nós temos essa identificação automática, mas depois temos ainda a possibilidade de efetuar alterações e de modificar essa associação. E temos também, como no caso do Archicad, a possibilidade de gerir alterações ao projeto. Ok? Vamos então passar aqui para a prática e vamos ver então exatamente aqui um modelo em Revit. Okay? Tenho então aqui uma moradia também criada. Aqui dentro, portanto, tenho vários elementos, paredes, portas, etc. Elementos de mobiliário, como podem ver.
E a ideia será então fazer a conexão entre este modelo e o meu orçamento em Arquimedes. Ok? Aqui, deste lado. A conexão, como disse, é feita através de um plugin, neste caso chama-se um add-in, que vem aqui para este separador. Ok, podemos vê-lo aqui. A instalação é automática, desde que se tenha o SIP também instalado no mesmo computador. E a partir daí, pronto, como podemos ver, temos as duas possibilidades. Tanto posso fazer uma vinculação direta com o Arquimedes, portanto aqui através da API, eu ligo-me diretamente ao Arquimedes, como posso fazer uma vinculação através do tal ficheiro MCSV. Okay? Gero o ficheiro, envio para um outro parceiro, para um outro colega que esteja a participar no projeto e ele pode, a partir daí, avançar com a parte das medições. Portanto, como disse, a medição é direta ou pode ser também associada então às palavras-chave. Eu vou só aqui mostrar. Portanto, aqui temos a keynote ou a palavra-chave associada. Ok? Portanto, e o que podemos ver aqui foi associado exatamente o código de um artigo. Okay? Isto vai permitir de imediato que, quando eu analisar o orçamento, possa ter uma noção de que este artigo vai pertencer exatamente àquele artigo do orçamento. Okay? Portanto, vamos então fazer aqui uma vinculação. Portanto, vou fazer a vinculação direta aqui com o Arquimedes. Okay. Vincular com obra de Arquimedes. Vou clicar. Ok, então aqui tenho as tais possibilidades. Tanto pode ser uma obra existente como uma obra nova. Okay, aqui posso criar uma obra de raiz e a partir daí ir adicionando os vários artigos que façam falta para o meu orçamento. Portanto, aqui no caso, vou buscar aqui já uma obra existente, portanto, como no caso do Archicad já tenho algum trabalho feito. Vou buscar aqui dia 2, ok. Ok. Portanto, e estamos aqui numa janela então diferente. Isto nós não tínhamos nos processos anteriores. Nós temos aqui uma janela que nos vai permitir vincular elementos ou fazer a atribuição de artigos entre o nosso orçamento, que se encontra aqui à esquerda. Portanto, a organização que temos é basicamente o articulado do orçamento. Tenho por aqui fora os capítulos. Podem ver aqui os artigos que estão dentro de cada um dos capítulos. E do lado direito, aqui vou ter a base de dados do modelo Revit. Okay? Eu tenho aqui entidades e famílias aqui organizadas neste primeiro separador e posso utilizar depois dentro qualquer um destas famílias. Vão-me aparecer aqui os elementos, os tipos e na parte de baixo os elementos. Posso também utilizar materiais e ainda compartimentos. Tenho acesso a estes elementos todos para poder extrair as medições da forma que entenda. Vamos então passar aqui já algum exemplo e vou começar então aqui por mostrar, neste caso, na parte das fachadas, o que é que acontece aqui. Portanto, nós podemos ver que a maior parte deles tem aqui um ponto de interrogação, porque ele ainda não sabe exatamente a que elemento do modelo Revit é que isto corresponde. Mas neste caso, este artigo já tem um ponto de exclamação, porque está a ser utilizada a tal palavra-chave. E ele detecta que existe já um elemento dentro do modelo de Revit que tinha esta palavra-chave e então associou exatamente aqui já a este artigo. Eu posso ver essa informação, vejo na parte de baixo aqui exatamente então os elementos que constituem, ou seja, as várias paredes, e estando a utilizar esta vinculação direta, tenho a possibilidade de mostrar em Revit os elementos selecionados. Portanto, neste caso, há uma passagem aqui para o modelo
do Revit, eu posso só isolar aqui os elementos e podemos ver que elementos então é que tinham aquela palavra-chave associada. Portanto, aquele que vimos, aqui uma outra parte também da parede e depois lá atrás uma outra parede. Ok? Se entender que isto está corretamente associado, resta-me dar aqui o visto, ok? E marcar este elemento como correto, ok? Dar-lhe apenas aqui essa indicação e dessa forma validei essa informação. Ok? Este seria um caso. Um outro caso poderia ser, por exemplo, aqui a parede interior. Okay? Eu poderia andar aqui a percorrer, posso ter tipos que já me ajudem a identificar, se conhecer rapidamente o modelo. Se não, posso utilizar a função que mostrei para selecionar um modelo de Revit. E a partir do momento que eu identifico, vamos aqui admitir que é este tipo aqui, que vai corresponder, eu simplesmente vou fazer então a vinculação dessa forma. Faço a vinculação e imediatamente nesta parte inferior, todos os elementos que estão presentes, o programa identifica-os, apresenta-os aqui nesta fase. O que é que acontece agora? Portanto, nós agora temos já identificado aqui a quantidade, 44, mas vamos ter em conta também aqui a questão do critério de medição. Nós estamos aqui a deduzir, neste caso, todas as aberturas que temos. No entanto, se virmos aqui nos critérios de medição em projeto, estamos a falar de 3 metros quadrados. Portanto, só devemos deduzir as aberturas maiores que 3 metros quadrados. Então, posso simplesmente chegar aqui e registar esse valor e vemos então que o valor já passa para 52 metros quadrados. Ok? Podemos ver também a tal identificação automática. Ele aqui automaticamente identificou aqui que estávamos a falar de uma área, portanto, a partir da unidade. Então, posso também validar esta informação, ok? Posso aplicar e fazer a extração das medições também. Okay? Aplicar-se está a significar simplesmente aplicar esta vinculação entre estes artigos, fazendo a extração das medições, portanto estou a consultar todas estas tabelas daqui e a levá-las para o orçamento criado em Arquimedes. Okay. Vamos no processo, depois posso então aceitar e consultar essa informação. Ok. Pronto. Então. Portanto, podemos ver já aqui todo o orçamento. Ok, ele é um pouco maior, eu vou aumentando aqui para irmos aqui à parte da parede de fachada, ok, e vemos então aqui o que é que aconteceu. Portanto, mais uma vez estamos a extrair e vemos aqui a origem, neste caso vem diretamente do Revit. Temos aqui as várias paredes e podemos também daqui saltar diretamente para o Revit e identificar exatamente qual é a parede que nós estávamos ali a medir. Ok? Então, é exatamente este o processo. Podemos depois continuar no nosso processo e prosseguir. Vamos aqui para a parte dos vãos. Vou voltar à janela onde estava anteriormente. E agora vamos então aqui para a parte dos vãos. Portanto, vão corresponder aqui, se vier aqui às janelas, onde eu tenho aqui nas janelas que tenho presentes aqui no modelo de Revit, que a maior parte que nós vemos são aqui umas portas em vidro, etc. Mas na parte posterior existem aqui algumas janelas. Vai ser essas que vou agora medir. Okay? Então são janelas de 90 por 120 e neste caso, neste exemplo, eu não tenho aqui exatamente nenhum artigo. Okay? Se não tenho então nenhum artigo, eu posso ir diretamente utilizar o gerador de preços para ele me dar
informações sobre artigos que correspondam exatamente àquele modelo. Portanto, então aqui vou para as caixilharias de alumínio, portanto seria uma janela de alumínio, e entro aqui no artigo de caixilharia exterior de alumínio. Ok? A partir daqui tenho várias opções, mas eu sei que se trata de uma janela, de correr, simples, de 2 folhas, largura por altura não é esta dimensão, era sim 90, ok? Mais algumas opções, portanto, reparem que toda a informação está a ser gerada aqui. Ao fazer aceitar, toda esta informação é levada para o meu orçamento, o que depois então me facilita a criação dos vários documentos, caderno de encargos, orçamento, etc. Ok? Tenho aqui o elemento, já dentro, o LCL 060, a caixilharia de alumínio. Ok? Simplesmente vou associar aqui ao meu orçamento, ok? Vejo se está tudo bem, se estiver válido aqui a informação, fica ali com um certo a verde, portanto significa que já está, já consegui então trazer esta informação cá para dentro. Ok? Eu posso, se quiser, também trabalhar lado a lado com estas janelas, posso ter de um lado esta janela, do outro o orçamento, é possível trabalhar nas duas lado a lado perfeitamente. Ok? Eu vou então aqui continuar o processo e vou aqui nos remates, vou aqui identificar exatamente, o remate inferior. Portanto, na mesma, continuando com a situação da janela, e quero colocar aqui um parapeito, ok? E neste caso, só quero mostrar aqui a situação em que nós podemos alterar os tais critérios de medição automáticos que o programa cria. Portanto, aqui tenho a situação da janela, tem o remate inferior, ok? Então eu vou associar. O que é que me vai acontecer? Ele não me vai conseguir identificar exatamente porque procuro uma dimensão de metro associada a uma abertura de uma janela, ele já não está a conseguir identificar exatamente, colocou-me aqui esta combinação head-high, eu tenho outras possíveis, mas no caso eu tenho uma situação mais complexa, pois o critério de medição neste caso diz-me que para além da largura do vão, eu ainda devo incrementar 5 cm para depois poder chumbar ali o parapeito na janela. Então eu tenho que encontrar aqui uma forma de conseguir medir exatamente essa dimensão. E a forma que eu tenho de a fazer é criar uma tabela específica. Eu vou por esta opção, onde eu tenho acesso a todos os dados daquele elemento, e então simplesmente vou aqui buscar a largura do elemento, vou criar aqui um incremento para adicionar os tais 5 cm para cada lado, portanto 10 cm, e vou simplesmente criar aqui uma fórmula que me vai multiplicar o número de unidades que tiver, que seja o caso. Ok. Desculpem aqui. Vezes a fórmula é B mais C e não. Ok. Exatamente. Agora sim. Okay. O número de unidades que existirem vezes a largura do vão mais o incremento. Ok? Portanto, desta forma fico já com a minha medição correta. Tenho 1 metro correspondente a cada um dos vãos. Eu posso então novamente fazer uma extração das medições e ver exatamente como é que fica este resultado. Podemos ver depois então que ficará exatamente estas medições aqui numa tabela que eu depois posso também consultar e saltar entre o orçamento e o modelo de Revit. Ok, está aqui. Vamos já maximizar aqui. Ok, exatamente aqui. Portanto, e nesta zona, cá está. Tenho então acesso aqui à tabela, exatamente. Portanto, esta associação, esta vinculação está feita. Neste momento, qualquer alteração que eu faça no modelo já vai ter em conta toda esta
situação que nós temos aqui com estas alterações. Podemos ver isso se, por exemplo, voltar aqui ao modelo e por exemplo, eliminar aqui também o elemento de forma mais simples de provocar aqui uma alteração. Ok. Portanto, neste caso, então, eu vou precisar de atualizar a informação. Se fiz alguma alteração, vou precisar de atualizar. O que é que eu vou fazer? Vou vincular novamente e nas opções, portanto, ele vai-me dar a possibilidade de atualizar já a obra que eu estou a trabalhar. Vai ser exatamente isso que eu faço. Aqui é uma visualização diferente que ainda não tínhamos visto, onde vemos aqui todo o conteúdo do modelo de Revit. Ok, vou aceitar aqui. Víamos ali algumas alterações já. E a partir de agora, ok, ele vai-me saltar para a janela anterior, onde eu vou precisar basicamente de fazer novamente uma extração das medições. Okay? Todas as conexões já foram feitas anteriormente, já foram definidos os critérios de medição corretamente. Então agora existe uma ligação direta, basta apenas extrair as medições e novamente poderemos consultar essas alterações dentro do nosso orçamento. Ok, já vemos aqui a alteração antes mesmo de eu voltar a atualizar aqui todo o nosso orçamento. Ok. Portanto, a partir deste processo dinâmico que nós podemos ter de atualização do orçamento, então podemos gerar outros documentos. Já mostrei anteriormente o mapa de trabalhos e quantidades, também o orçamento. Podemos a partir daqui então ver, por exemplo, o caderno de encargos do gerador de preços. Ok, posso gerar então o caderno de encargos para este orçamento. Aqui algumas opções para as cláusulas jurídicas e a partir daqui tenho então o caderno de encargos constituído numa parte pelas condições administrativas e na outra parte pelas condições técnicas, okay? Na qual se incluem então as especificações sobre a execução dos trabalhos, okay? Onde eu posso vir aqui, por exemplo, no caso das fachadas, e tenho exatamente aqui o artigo painel exterior de parede de fachada, okay? E tenho aqui todas as condições técnicas para a execução deste trabalho. Okay. Portanto, tal e qual como mostrei anteriormente, este documento depois pode ser impresso aqui diretamente ou pode ser exportado. Ok. Portanto, voltando aqui à apresentação, por último, resta-me falar da situação da consolidação de orçamentos. Como eu mostrei até agora, portanto, nós podemos gerar um conjunto de documentações a partir de vários modelos, sejam SIP, Archicad ou Revit. Como podemos ver nos vários métodos de trabalho, os vários fluxos que podem estar criados, é possível existirem situações onde um técnico é responsável por um orçamento, pode ser o orçamento da estrutura, pode haver outro técnico responsável por outro orçamento pela parte da arquitetura, etc., um pela parte da climatização e por aí fora. Se o fizermos dessa forma, se cada um for responsável por um orçamento parcial, é possível, dentro do Arquimedes, fazermos uma consolidação de todos esses orçamentos. Okay? Eu vou também aqui, neste caso, minimizar esta situação e vou buscar aqui já um criado. Portanto, exatamente aqui. Edifício 2, neste caso, é um orçamento maior que tem presente vários orçamentos lá dentro. Na realidade, esses orçamentos podem ser geridos de uma forma independente. Eu aqui
neste orçamento geral estou apenas a consolidar, ou seja, a juntar toda a informação num único. Posso mostrar aqui os vários orçamentos que estão incluídos. Neste caso, estamos a ver um orçamento principal que depois se adicionou a parte da estrutura, arquitetura e instalações, portanto, como orçamentos que existem de uma forma independente. Okay? Isso permite-me agora, nesta fase, poder obter toda a documentação ou gerar mapas que eu queira de uma forma global, extraindo a informação de vários modelos esses que podem ter sido gerados automaticamente a partir do modelo da estrutura do edifício ou podem ter sido gerados através do modelo Revit da arquitetura. Como podem ver, temos aqui várias possibilidades de juntar. Para finalizar, vou só então mostrar aqui mais uma vez um mapa que nós podemos ter, mapa de quantidades, onde ele nos apresenta, neste caso, as quantidades detalhadas. Podem ver com as tabelas, todas as situações que nós temos aqui identificadas são então depois aqui apresentadas. Ok. Pronto, desta forma concluo esta fase de apresentação do webinar, onde foi apresentada então as ferramentas disponibilizadas pelo CIP para a extração de medições, orçamentos e para a geração de documentação a partir de vários modelos.